Hello people, tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre mais um capítulo dessa trágica história do Príncipe Andrew, que parece que chegou ao capítulo final, será? Pois é, o que será que aconteceu? Esse caso do Príncipe Andrew e da Virginia Giuffre já abalou a monarquia britânica bastante, né? E acabou agora, então, de ganhar mais um capítulo. A Virginia Giuffre, ela é a mulher que acusou o Príncipe Andrew de abuso sexual. E o que aconteceu? Ela foi encontrada morta na sua casa, que é na Austrália. Um suposto suicídio até então divulgado, né? E deixa aí, né, muitas perguntas sem respostas e por isso que muita gente aí tá achando a história estranha e também acaba sendo meio que teoria da conspiração. Será que ela se matou mesmo? Será que não mataram ela? Será que não suicidaram ela? Muitas pessoas dizem a respeito do Epstein que alguém suicidou ele, na verdade, né? Porque o cara sabia informações sobre muita gente famosa, poderosa. Então, enfim, pode ser teoria da conspiração? Pode. Mas que é estranho mesmo, e a gente vai falar um pouquinho mais. Mas uma coisa é certa, uma coisa eu acredito que seja certa mesmo. A Virginia, ela não estava bem mentalmente e provavelmente por conta de tudo que ela passou durante a vida dela, né? Mas antes eu quero ir aos fatos e depois a gente fala sobre isso, tá? Bom, a notícia da morte dela foi divulgada publicamente na sexta-feira, dia 25 de abril. Bom, daí lembrando que tem o fuso horário, né, da Austrália para cá, que é bem assim, a vida acontece lá enquanto o pessoal está dormindo aqui, enfim. Então, o que acontece? Começou a aparecer na imprensa internacional ainda na sexta-feira à noite, para madrugada de sábado aqui no Reino Unido e nos Estados Unidos. E a Virgínia, gente, conseguiu irritar o Príncipe Andrew até depois de partir, sabe por quê? Porque a notícia da morte dela começou a circular, então, né, na noite de sexta-feira, na madrugada de sábado, e o Andrew, né, o Príncipe Andrew, ele todo sábado de manhã, o seu sagrado passeio de cavalo matinal. Então, aquele momento é um dos momentos, assim, que o Príncipe Andrew tem, né, um momento de paz. Nesse sábado, o passeio foi cancelado e ele ficou na mansão dele mesmo, provavelmente reclamando, resmungando e, né, com certeza espero também que pensando a besteira que ele fez da vida dele. Eita, que nessa hora ele deve ter pensado, né, naqueles conselhos que mãe sempre dá. Cuidado com suas amizades, né? Ou então, no complain, no explain, né? Porque toda essa situação aí foi por conta de uma entrevista aí que ele fez e que deu tudo errado, né? Tem vários filmes contando sobre essa história. Eu fiz vários vídeos aqui no canal também. Não vamos tentar relembrar isso aqui, só muito por cima, tá? Então, né, o passeio do Príncipe Andrew realmente não aconteceu, coisa que ele costuma fazer, e aí, então isso já, né, foi uma situação que com certeza, né, depois que saiu essa notícia, todo mundo fica de olho ali, porque já sabem aonde a pessoa fica, né? E esse lugar onde ele fica andando a cavalo é em volta do castelo de Windsor. E por isso que os fotógrafos ficam lá, né, esperando para ver como que ele tá, como que não tá. E aí não, né, ele desistiu porque ele sabia que ia ter com certeza, né, ali fotógrafos esperando e também, né, fazendo notícias do tipo, olha, a mulher morreu e ele foi andar a cavalo. Então, para evitar, né, não que isso ajude muito na imagem dele, ele acabou desistindo, né, do passeio dele. Agora, deixa eu falar uma coisa. O Príncipe Andrew, ele estava ensaiando discretamente uma reaproximação da vida pública. Isso já é notório, assim, que aos poucos ele vinha, né, tentando, junto com a ex-esposa, a Sarah Ferguson, né, depois da morte da Rainha Elizabeth, aparece cada vez mais, né, em alguns eventos com a família, como, por exemplo, aquela caminhada ali no final do ano em Sandringham. Então, aos poucos ele ia, né, tentando aí, né, tendo esses delírios aí que alguns especialistas, né, da família real dizem que ele ainda tem esperança de voltar à família real, né, no sentido de família sênior ali que trabalha, mas que agora esse sonho é sim delirante e que desmoronou de vez, né, por conta da morte trágica, né,
da história da Virginia Giuffre. A morte dela foi anunciada no dia 25 de abril. E o Andrew, no dia 20 de abril, ele estava ali junto na igreja, ao lado da família real, durante a missa de Páscoa, que foi no domingo 20 de abril. E aí, ele ali na companhia da esposa, das filhas, né, como se fosse antigamente, como se nada tivesse acontecido na vida deles e, né, tudo tivesse, né, normal, numa buena, só que não. A presença dele causou, assim, né, reação bem negativa e não tem como limpar a barra dele. É bem claro que a figura dele permanece, sabe, tóxica para a opinião pública e até mesmo parte da própria família real, como dizem alguns especialistas. Não é declaração de ninguém, mas muitos dizem que o príncipe William não vai admitir a presença dele. Tanto que, nesse dia, o príncipe William não estava presente, hein? E, né, segundo informações, assim, ele estava aqui no Reino Unido. Ele estava em Norfolk, né, que é a residência de campo deles. Ele estava ali com as crianças, é o segundo ano consecutivo que eles não comparecem à missa de Páscoa na capela de São George. Ano passado, né, por conta do tratamento da Kate, enfim, e esse ano não tem uma explicação muito, né, para isso, enfim, mas algumas pessoas dizem que é por conta do príncipe Andrew. Eu, particularmente, acho que não tem nada a ver, tá? Eu acho que ele aproveitou e falou assim: eu estou de férias, não me venham com essa história de ter que ir para Windsor, para missa de Páscoa, eu estou de férias. E aí é essa época, né, de férias das crianças que ele coloca lá na agenda dele: eu estou de férias, então não vou. Só que daí o povo já coloca, né, como sendo, ai, por causa do príncipe Andrew. Acho que não tem nada a ver, mas acredito que também ele não vá passar a mão na cabeça do príncipe Andrew e jamais deixaria ele voltar para a família real. Mas isso sou eu divagando nos meus pensamentos, não tem fonte nenhuma, tá? Então, resumindo, esse fim trágico da Virginia Giuffre apenas agora, né, joga a pá de cal realmente nessa vontade do príncipe Andrew de voltar aí à vida pública, à família real. Esse escândalo já tinha acontecido em 2019 e agora vai, sabe, o último prego do caixão que chama, né? Assim, acabou, né, a vida pública pro príncipe Andrew, porque definitivamente a Virginia vai ser um eterno fantasma na vida do Andrew, ainda mais da forma que ela morreu e ainda mais vendo que ela não estava bem psicologicamente. Lembrando rapidamente aqui, tá, que não houve julgamento do príncipe Andrew. Andrew não é culpado, mas também não é inocente, né? O príncipe Andrew, ele, conhecido aí como o filho preferido da Rainha Elizabeth, em 2022 fez um acordo extrajudicial com a Virgínia para encerrar esse processo civil que foi lá nos Estados Unidos. E ela o acusava de abuso sexual quando ela tinha 17 anos. Isso lá em 2001. O príncipe Andrew, ele sempre negou as acusações e no acordo ele, claro, né, não admitiu. Ele não tem culpa nenhuma, enfim, mas também, né? Alguém já viu algum abusador, só por curiosidade, né? Tem o histórico de algum abusador admitir a culpa? Tipo, só por curiosidade, né? Eu acredito que deve ter um ou outro, mas eu não lembro de nenhum aqui, não é, né? É comum ver isso, mas enfim. Agora, quando a pessoa ela quer provar a inocência mesmo, ela vai até o fim, né? Não foi o caso do príncipe Andrew. Bom, o valor exato, né, desse acordo que foi feito com ela não foi divulgado oficialmente, mas diversas fontes da imprensa britânica estimam que poderia chegar em torno de até 12 milhões de libras esterlinas, que é aproximadamente aí 16 milhões de dólares. Isso na época, tá? Sobre quem pagou esse acordo, tem informações que o Andrew não teria recursos próprios suficientes para pagar essa quantia, né? Porque não é porque eles são príncipes, enfim, que eles têm dinheiro, eles têm títulos, eles têm
influência, contatos com pessoas importantes, mas dinheiro mesmo eles não têm. Tanto que é por conta disso, né, que tem a relação dele com o Epstein. Só um rápido resumo aqui, se você não sabe nada sobre a história. Porque o Epstein, que é o crápula dessa história toda, né, que é o cara que fazia todo esse tráfico de adolescentes, enfim, e daí fazia com que as pessoas famosas, né, fossem ali e no final das contas ele acabava filmando e acabava chantageando as pessoas, enfim, né? Por isso que dizem que provavelmente suicidaram ele, né? Então, assim, era esse o acordo dele, né? O Epstein tinha dinheiro e o príncipe Andrew tinha contatos. Então, o Epstein dava dinheiro para ele, que ele é um falido praticamente, e ele fazia com que ele tivesse contato com pessoas importantes aqui, né, do Reino Unido. Então, juntou a fome com a vontade de comer ali. Então, o Andrew, ele não tinha dinheiro suficiente para fazer esse pagamento aí, né, desse acordo com a Virgínia. Então, os relatos, né, sugerem, assim, nos jornais, que a Rainha Elizabeth ajudou a financiar o pagamento, utilizando os fundos privados dela, né? E essa conta foi muito focada, né? Porque todo mundo queria saber da onde vinha esse dinheiro que ia ser pago para a Virgínia. Por quê? Porque o contribuinte paga, né, taxas que vão para a família real. Então, assim, todo mundo queria saber, pô, será que é a gente que está pagando essa conta? Segundo o governo, né, oficialmente foi descartado que o governo, né, pagou essa conta. Então, eles falaram, não foi a gente, o dinheiro não é público, o dinheiro foi privado. Outra coisa também que falaram é que o príncipe Charles, que era na época, né, hoje rei Charles III, ele também teria emprestado parte do dinheiro aí para o Andrew, com, né, a esperança, a expectativa que ele um dia voltasse aí esse empréstimo, depois que o príncipe Andrew vendesse lá um chalé na Suíça que ele tem, e deu maior confusão com esse chalé lá na Suíça, enfim, nem sei se venderam ou não, mas dizem que com a venda desse chalé que ele tem na Suíça, ele, né, estaria devolvendo aí parte do pagamento para o príncipe Charles. Provavelmente pode ter sido, sabe o que eu acredito? Parte da herança. A Rainha Elizabeth deve ter dito assim, ó, seguinte, vou agilizar parte da sua herança. Não é que eu vou te dar esse dinheiro. Eu acredito que tenha sido isso. Deixou de ganhar um belo de um presente da mãe, né, depois que ela partiu, para pagar aí um acordo para só encerrar o processo. Não significa que isso deu, né, o certificado de inocência dele e nem de culpa, né? Então, assim, só parou o processo. Ponto final, né? Mas não tem quem possa dizer que ele é culpado ou inocente. Não, não teve julgamento. Então, né, ele sempre vai ficar aí marcado na história e não tem jeito, né? A Virgínia vai ser o fantasminha camarada. Não, não vai ser o fantasminha camarada dele. Vai ser o fantasma mesmo daqueles que vai perseguir a vida dele até os últimos dias de vida desse homem. E, gente, olha só, pra ser um fantasminha realmente bem obsessor, assim, tá? Pensa na Virginia Giuffre antes de morrer. Ela tava fazendo uns posts no Instagram bem estranhos, assim, sabe? Tava na cara que alguma coisa realmente não estava bem. Ela estava ali, visivelmente abalada psicologicamente, pelas coisas que deveriam estar acontecendo na vida dela, enfim. E só depois, né, eu, na verdade, parei para dar uma olhada no geral e vi realmente, nossa, a pessoa estava pedindo, gritando por ajuda, eu acho, né? Isso é muito triste quando você só vê isso depois. Mas é o seguinte, dias atrás, né, faz bastante tempo até, inclusive até um pouco antes da morte dela, eu falei assim, nossa, deixa eu dar uma olhada no Instagram dela, porque eu já sabia disso. Ela teve um acidente de carro e ela postou uma foto, deixa eu mostrar aqui, vamos fazer juntos. Olha só, esse é o post, tá? Ela colocou uma foto dela realmente bem machucada, né? Pode-se ver na foto. E ela escreve o seguinte: este ano foi o pior começo de ano, mas não vou aborrecer ninguém com os detalhes. Mas acho importante ressaltar que quando o motorista de ônibus escolar vem na sua direção, dirigindo 110 quilômetros, enquanto estávamos diminuindo a velocidade para uma curva, não importa do que seu carro seja feito.
pode muito bem ser uma lata de alumínio. Entrei em insuficiência renal, me deram 4 dias de vida e me transferiram para um hospital especializado em urologia. Estou pronta para ir. Só não antes de ver meus bebês pela última vez. Mas você sabe o que dizem sobre desejos. Merda em uma mão e desejo na outra. E eu garanto que ainda vai ser merda no final do dia. Obrigada a todos por serem as pessoas maravilhosas do mundo e por serem uma grande parte da minha vida. Deus abençoe todos vocês. Beijos, beijos, né, Virgínia? E aí uma carinha triste, o sinal, né, de rezando e uma borboleta. Eu vi essa postagem porque foi notícia, né? E eu fiquei assim, nossa, gente, que coisa, né? Uau, que triste. Ela tá com os dias contados, ela tá com insuficiência renal, ela deve estar realmente que não tem solução, enfim. Só que daí o que aconteceu? Ela postou isso, né? Todo mundo ficou assim, nossa, uau, né? Que coisa. E assim, o que foi averiguado? Que teve realmente o acidente. O acidente não foi mentira, né? Realmente ela teve um acidente com um ônibus escolar, tinha criança dentro desse ônibus, mas essa história que ela estava nos últimos dias de vida não era verdade. Olha só, a polícia australiana confirmou que houve um acidente envolvendo um carro e um ônibus em 24 de março. Foi 24 de março, tá? Mas informou que não houve feridos graves no local. Os registros oficiais descrevem o ocorrido como um pequeno acidente e não mencionam lesões graves. A Virgínia foi levada ao hospital dias depois, mas não há confirmação oficial de que ela tenha recebido um prognóstico terminal imediato após o acidente. Então, o acidente realmente aconteceu, mas a gravidade desse acidente não foi confirmado pelas autoridades. E aí, os familiares, né, disseram que essa situação também, né, deu aí uma sobrecarga emocional para ela e ela realmente ficou bem chateada porque ela acabou, né, sei lá, ela não estava bem. Para criar como se fosse assim, olha, gente, me vejam aqui, eu estou morrendo, por favor, me acolham. Parece que, né, várias coisas, várias camadas nesses pedidos de socorro, talvez. Eu acredito às vezes que seja. Às vezes a pessoa vai lá no Instagram, mostra que tá no hospital, tá tomando soro, não tem nada demais, mas vai lá e tira foto, né, tomando soro, assim, e falem, orem por mim. E, gente, não é nada grave, mas às vezes a pessoa, ela tá precisando, ela tem uma necessidade de ser acolhida e é uma dó, né, disso, porque muitas vezes as pessoas estão carentes de afeto. Disso não acontece muito disso. Às vezes a pessoa tá lá só realmente tomando um sorinho na veia. Meu Deus, faz uma foto lá que parece que tá morrendo. Mas, gente, vamos ver aqui o Instagram da Virgínia. Eu queria falar algumas coisas pra vocês. Ó, gente, vamos dar uma olhadinha aqui no Instagram dela, ok? Primeira coisa, é como eu falei pra vocês, ó. Aqui já começa assim, algo que eu sempre digo, assim, quando a pessoa começa a escrever, assim, né, tipo, olha, regra número 1, dane-se o que eles pensam. Então, assim, já é meio assim, sabe? Quando a pessoa fica falando essas coisas, é porque é o contrário o que ela acha, eu acredito, sabe? Então, ela, na verdade, regra número 1, ela se importa com o que eles pensam, né? Então, se ela não se importasse, ela estava feliz da vida e, né, não ia estar se importando. Aí, deixa eu colocar aqui algumas imagens. Ela colocou ó, 2 semanas atrás, ela postou isso aqui, tá? E já era, né, algo que muitas pessoas dizem que não estava muito legal. Tem aqui, né, foto com os filhos dela. Ela coloca o seguinte, olha só. Meus lindos bebês, vocês não têm ideia de quanto eu os amo e estão sendo envenenados com mentiras. Sinto muita falta deles. Já passei por um inferno e voltei aos meus 41 anos, mas isso está me machucando mais do que qualquer outra coisa. Me machuquem, abusem de mim, mas não levem meus bebês. Meu coração está despedaçado e a cada dia que se passa, minha tristeza só aumenta. Só foi feito há 5 semanas atrás. E aqui
foi feito o quê? 2 semanas atrás. Ela estava separada do marido, pelo que se entende, né? Pelas pesquisas aqui que eu fiz, ela estava separada do marido. Os filhos não estavam com ela, a guarda estava com o marido. Então, por isso que nessa postagem aqui, ela fala que ela está pronta para ir embora, ela apenas precisa ver os filhos dela pela última vez. É evidente que algo realmente não estava bem no psicológico dessa mulher. A família da Virginia Giuffre emitiu um comunicado divulgado na sexta-feira, dia 25 de abril, confirmando a sua morte por suicídio na Austrália. A declaração foi veiculada inicialmente na revista People e reproduzido depois por diversos meios de comunicação. Alguns trechos do comunicado, tá? Olha só, Virginia foi uma guerreira feroz na luta contra o abuso sexual e o tráfico sexual. Ela foi a luz que ergueu tantas sobreviventes. No final, o peso do abuso foi tão pesado que se tornou insuportável para ela. A família destacou que Virginia não resistiu ao trauma acumulado. Olha só, ela diz no comunicado. Ela perdeu a vida por suicídio depois de ter sido vítima de abusos sexuais e tráfico sexual durante toda a vida. Durante toda a vida também não, né, gente? Mas assim, ela teve sim esse caso, né, na adolescência, mas tá bem assim complicado saber o que estava acontecendo na vida dela ali naquele momento, né, com o ex-marido dela. Ela estava separada, não divorciada, mas enfim, ela realmente não estava bem. Uma coisa que é certa, né, é que a Virginia Giuffre era apenas uma adolescente quando ela foi traficada pelo Epstein. Isso existe e contra fatos não há argumentos. E o abuso que ela sofreu e que muitas meninas ali também sofreram, provavelmente marcou a vida dela, né? Sempre, né, teve isso presente na vida dela, assim como as outras vítimas também. E muitas pessoas que sofrem um abuso, elas não conseguem se livrar do trauma. Tudo isso de você tentar fazer com que as pessoas te acolham, de você se fazer de vítima, tal, essas coisas muitas vezes pode estar relacionado com o trauma, as formas que você age pode estar relacionado com esse trauma, a depressão, a ansiedade, desespero. E o caso da Virginia não é um caso assim, nossa, super isolado, nunca. Gente, todo mundo conhece uma pessoa que foi abusada. Essa que é a verdade, tá? E aí, mulher, criança, homem, sabe? Essas pessoas, elas carregam cicatrizes invisíveis por anos. E muitas dessas pessoas nunca se recuperam e são tidas como mimizentas. O mimimi dela é um pedido de ajuda. Não conseguiu, né, resolver aquilo na cabeça dela. Então ela é uma pessoa que não é bem resolvida. E o que mais tem são pessoas, né, que vão julgar outra por tentar buscar uma ajuda profissional, psicológica, ridiculariza, né? E aí, enfim, não ajuda e ainda atrapalha. Esse demônio desse Epstein, ele pode estar morto, né? O Andrew, ele pode estar banido da família real. Mas o sofrimento dessas vítimas, né, que passaram pela mão do Epstein, continua vivo. E vai depender de como que essas meninas vão encarar esse trauma durante a vida. Assim como outras crianças, outros adolescentes, outros mulheres, homens, enfim, qualquer um que passa pela mesma situação, como que essas pessoas, né, vão encarar essa situação no futuro. E aí, o que você acha, hein? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Responde pra mim, a morte da Virginia, ela foi realmente suicídio? O que você acha? Virou aí uma teoria da conspiração? O príncipe Andrew deveria voltar aí a trabalhar para a família real? Sobre esse acordo aí que ele fez com a Virginia, ele deveria ter encarado um julgamento mesmo até o final, já que, né, ele disse que é inocente? O que você faria? Bom, gente, por hoje é isso, tá? Um vídeo meio chatinho. Não esqueça do joinha do vídeo, mesmo que o assunto não tenha sido muito legal, tá? Desculpa aí, mas fez parte aí desse final de semana das notícias. Se você não estiver bem depois de assistir esse vídeo, não deixe de procurar ajuda profissional, mesmo que você ouça as pessoas
ridicularizando tratamentos psicológicos. E principalmente se for pessoas que você esperaria apoio. Não escute essas pessoas, porque geralmente essas pessoas são as que mais precisam de ajuda, né? E aí tentam te diminuir. Foca em você. Você é o adulto, você que tem que cuidar de você. Só você sabe, né, o que é ter que reviver toda vez que você passa por uma situação, reviver um trauma. Porque trauma, infelizmente, não tem como refazer essa história, mas tem como você tentar viver com isso. Só você sabe o que você passou, só você sabe a dor que foi. Ponto final, tá bom? Espero que você esteja bem, dentro do possível, e nos vemos no próximo vídeo. Combinado? Beijo, beijo, beijinho.